Demorou, mas o São Paulo chegou a um acordo e fechou a contratação de Eric. Vídeo de hoje do canal do Nicola dá detalhes sobre esse acordo. Bora falar também sobre o Flamengo e a situação de Arturo Vidal e Pedro. Preciso te atualizar sobre as últimas do Palmeiras, que corre o risco de perder duas peças importantes para os próximos jogos. No Internacional, a especulação é de que Mano Menezes pode cair e que Eduardo Cudê será o seu substituto. Corinthians observa com atenção essa história, até porque quer há bastante tempo Mano. Falo ainda sobre o Timão, proposta bem maluca. Quero saber a sua opinião sobre uma oferta feita pelo Corinthians nos últimos dias. Para completar as últimas do mercado, bastidores, o Botafogo irrepreensível no Campeonato Brasileiro pintou o campeão. Falo também sobre o Cruzeiro, muita coisa legal, tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Tô colocando na tela os jogos dessa segunda-feira, uma partida da Série B e mais 3 da Série C, admito. Palpites bem complicados, jogos são equilibrados, mas as cotações são bem legais. A gente tem, por exemplo, Vila Nova e Vitória, tô imaginando um empate. Ipiranga e Náutico, vou de Ipiranga. Remo e Operário do Paraná, vou de Remo. Tem ainda Confiança e Volta Redonda, vou de empate. Para brincar, na aposta ganha, você já sabe, só pegar o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e vem se divertir comigo, beleza? Boa sorte para você. Quero começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Primeira informação sobre o Cruzeiro, que chegou a um acordo com o Al Hilal para o empréstimo de uma temporada do Matheus Pereira. Faltam detalhes burocráticos entre o Cruzeiro e o Matheus, que é torcedor fanático do Cruzeiro. Existe muito otimismo por parte dos dirigentes da Raposa para que essa negociação seja fechada, e a gente deve ter o Pedro Martins, diretor de futebol do Cruzeiro, falando ao vivo no canal nessa terça-feira a partir das 7 da noite. Tô confirmando, assim que tiver tudo certo, eu anuncio para vocês, tá? Mudando de assunto, quero falar que o Arsenal da Inglaterra mandou representantes para a Arena do Grêmio para assistir nesse domingo, durante a derrota do Grêmio para o Botafogo por 2-0 ao Bitelo. Jogador dos mais badalados, chegou a ser especulado recentemente no Mônaco. De acordo com o jornalista Rafael Pfeiffer, os ingleses enviaram esse observador, esse olheiro, para analisar a possibilidade de o Bitelo receber uma proposta oficial, jogador que tem feito uma temporada bastante interessante. Bora falar sobre o Botafogo. Que fase espetacular do Fogão. Mesmo sem o técnico Luiz Castro, que se mandou para o futebol do exterior, o Botafogo venceu mais uma de forma surpreendente. 2-0 contra o Grêmio. Era o jogo do líder contra o vice-líder na casa do Grêmio. E deu Botafogo por 2-0. Dessa maneira, o Botafogo disparou no campeonato. São 36 pontos conquistados, 10 pontos à frente do Flamengo e do Grêmio, que são os vice-líderes com 26. Nunca na história dos pontos corridos, depois de 14 rodadas, um líder tinha tanta vantagem em relação ao vice-líder quanto o Botafogo atual. Time que tem 36 pontos dos 42 possíveis, 12 vitórias, nenhum empate, só 2 derrotas, 24 gols pró, 7 gols contra. Você quer mais? Melhor mandante, melhor visitante, melhor defesa do campeonato, ainda bateu o Palmeiras e o Grêmio na condição de visitante, joga no retorno contra ambos dentro de casa. E para completar a saideira sobre o Botafogo, os 3 clássicos disputados desse primeiro turno terminaram com vitória do Botafogo. Se você ainda não bota fé que o Botafogo é um real candidato ao título, acho que está na hora de você rever seus conceitos. Bora falar agora sobre um argentino no Vasco. Depois de inúmeras dificuldades e vários nãos, o Vasco tem um novo alvo. Trata-se de Gustavo Alfaro, argentino de 60 anos de idade, que já havia admitido em outros tempos a sua paixão pelo futebol brasileiro. O nome foi sugerido ao Vasco, que tentou nos últimos dias. Bruno Lage, Jorge Jesus, Eduardo Cudê, Rogério Ceni, Thiago Nunes, Pesolano e Diego Alonso. Diante de tantas recusas, o nome do Alfaro se tornou uma unanimidade dentro da 777 do Vasco. A proposta foi apresentada durante o fim de semana e o Vasco aguarda para essa segunda-feira uma resposta do treinador. Vasco, que é o 19º colocado do Brasileirão, ou seja, o penúltimo com a mesma pontuação do último América. 9 pontos conquistados, são 4 de desvantagem em relação ao Bahia. Jogo do Vasco contra o América foi adiado. Os times se enfrentariam, o último contra o penúltimo, mas o América tem um jogo de
de Sul-Americana para disputar, então essa partida foi adiada, tá? Bora falar agora sobre o STJD, que pode desfalcar o Palmeiras de duas peças super importantes. A partir das 12 horas começa a sessão dessa segunda-feira do Superior Tribunal de Justiça e o Zé Rafael e o Abel Ferreira serão julgados. O Abel será julgado por duas situações. Primeira delas, a expulsão contra o Fortaleza, quando ele chama o árbitro de FDP, e depois naquele jogo contra o São Paulo, em que ele se envolve numa confusão com o Caleri. Na oportunidade, o árbitro decidiu não expulsá-lo, mas o Abel foi denunciado. O risco para o técnico português é de suspensão de 1 a 6 jogos. Abel que tem convivido com uma série de suspensões por cartões vermelhos. No caso do Zé Rafael, ele vai ser julgado e também pode pegar de 1 a 6 jogos porque falou recentemente que o Palmeiras foi roubado quando eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil do ano passado. O STJD não gostou, chamou ele para prestar esclarecimentos e a punição é de 1 a 6 jogos. Só para lembrar, o Zé em fase final de recuperação de lesão e o Abel, se não for para o banco de reservas, deve ter o João Martins, seu auxiliar técnico, como substituto. Próximo jogo já é quinta-feira contra o São Paulo, partida de volta da Copa do Brasil. Seria importante ter o Abel, difícil imaginar que o Zé Rafael já esteja à disposição. A saideira do Palmeiras, antes da gente mudar de assunto. O Navarro vai ao Colorado Rapids, isso está certo, e o negócio vai render $500 mil pelo empréstimo de uma temporada, quase 2 milhões e meio de reais. Se o Colorado Rapids decidir contratá-lo em definitivo, vai desembolsar 4 milhões e meio de dólares ou 22 milhões de reais. Isso já está previsto em contrato, beleza? Bora falar agora sobre o Corinthians, proposta para lá de inusitada. Eu fui o primeiro a contar na semana passada que o Corinthians estava tentando contratar o Zé Wellison, você lembra, né? Pois bem, o Zé disputou nesse domingo, na vitória do Fortaleza por 1 a 0 contra o Atlético Paranaense, seu 7º jogo no Brasileiro, não há mais chance de negociação. Ele inclusive começa no banco de reservas, mas entra a partir de uma lesão do Hércules. Como o cara já completou 7 jogos, não é mais interessante para o Corinthians contar com o Zé. Mas, antes dessa confirmação, antes dessa entrada do Zé Wellison, o Corinthians fez uma proposta que para mim soou como inusitada, surpreendente. O Corinthians ofereceu de forma definitiva ao Fortaleza o Adson e o Raul Gustavo. A ideia do Corinthians era pegar o Zé Wellison em definitivo e repassar um meio atacante e um zagueiro pro Fortaleza. E o que mais me chama a atenção é a idade dos 3 envolvidos. O Zé Wellison tem 28 anos de idade, nem é titular absoluto no Fortaleza, embora tenha um papel importante. O negócio não avançou porque o Vojvoda vetou. O Vojvoda liberaria o Zé Wellison e não poderia contar com o Adson nessa temporada. O Adson já estourou o limite de jogos. Então o Vojvoda perderia um volante e só teria um meia a partir da próxima temporada. Só para recapitular com as idades. Zé Wellison, 28 anos de idade, Adson, 22 e Raul Gustavo, 24. O Corinthians, acredite, fez essa proposta. Ainda estava conversando com uma fonte e perguntei, mas é isso? É isso. O Corinthians ofereceu e a gente não aceitou porque o Adson só poderia ser utilizado no ano que vem e o Vojvoda gostaria de contar com o atleta nessa temporada. Diante desse cenário, como o Zé Wellison entrou, a negociação já não tem mais chance de ser feita. Só para arrematar sobre o Corinthians, outra informação importante. Pedro, meio atacante, vendido ao Zenit, 9 milhões de euros, 50% dos direitos econômicos, nenhuma novidade em relação a isso. A novidade vem agora. Desde o anúncio da transferência dele, o Pedro não tem sido mais utilizado pelo Lucha. Ele só pode ir ao Zenit a partir de fevereiro do ano que vem, quando completa 18 anos de idade. Mas ao que parece, o Pedro vai viver o que passou recentemente o Duqueiroz, que depois de ter sido negociado foi afastado. Desde a negociação já foram 3 partidas. E nas 3, o Pedro nem sequer foi relacionado para os jogos, 2 derrotas e a vitória contra o Atlético Mineiro no último sábado. Você acha certo? Jogador super talentoso, 17 anos de idade no elenco e afastado, não vai ser utilizado por conta dessa negociação que só vai ser concluída em fevereiro do ano que vem? Não acho muito inteligente do ponto de vista técnico para o Corinthians. Quero falar agora sobre Internacional, notícia que também interessa ao Timão. Mano Menezes pode estar deixando o Colorado para que Eduardo Cudê seja contratado. Essa notícia foi publicada no jornal Olé, talvez com alguma fonte próxima ao Cudê. A informação é de que o Cudê tem conversas avançadas com o Inter e será o substituto do Mano Menezes, em breve dispensado. Você sabe que o Internacional perdeu para o Fluminense no final de semana, 2 a 0 no Rio de Janeiro.
Fui checar essa história com gente do Mano e com gente do Internacional. O que eu apurei? O pessoal do Mano não sabe de absolutamente nada. Se houvesse uma demissão, seria uma grande surpresa. Até porque o Mano já passou por momentos de mais dificuldade na temporada e acabou mantido. Em relação ao Internacional, o Inter não confirma qualquer possibilidade de demissão do Mano Menezes e contratação do Kudê, embora não imaginasse que fosse haver uma confirmação, mas a pessoa com quem conversei disse: Nicola, o presidente Alessandro Barcelos adora o Eduardo Kudê e o fato dele estar desempregado agora pode se tornar um atrativo para os próximos tempos. Fiquemos de olho nessa história. Mano Menezes é alvo antigo do Corinthians. Se ele tiver à disposição no mercado, acho que a chance de o Lucha ir para o espaço é bastante grande. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo com duas informações. Pedro e Vidal podem estar deixando o clube. Em relação ao Vidal, jogador fora dos planos do Sampaoli, salário de R$1,5 milhão por mês. Recentemente, nos últimos dias, o empresário do Vidal deu uma declaração, uma entrevista afirmando que quer tirar o jogador, que a ideia é respirar novos ares ainda nessa janela de transferências. Se pintar proposta, o Flamengo libera na hora, sem qualquer custo. Importante lembrar que o Vidal ganha na casa de R$1,5 milhão por mês. E tem um dos piores custos-benefícios do futebol brasileiro, jogador que prometia muito e entregou bem pouco. Em relação ao Pedro, nos últimos dias o Al Hilal partiu por uma pré-temporada e o técnico Jorge Jesus abriu mão do Marega, o centroavante do time. Ele nem sequer participa dessa pré-temporada na Austrália. É mais um indício de que o JJ quer um centroavante a todo custo. E está tão confiante que ele abriu mão do centroavante atual para fazer toda a pré-temporada. O nome dos sonhos do JJ é Pedro. Primeira proposta já foi feita, astronômica. O Pedro ganharia 6 vezes mais, mesmo assim o atacante disse não, preferiu continuar no Flamengo. Nos próximos dias, ainda nessa semana, deve pintar uma outra proposta astronômica para tentar levar o Pedro e transformá-lo num dos jogadores mais bem pagos entre todos os brasileiros em atividade. Resta saber se o Pedro vai levar essa história adiante ou não. Só para completar, Cebolinha no Fortaleza. Essa especulação começou a correr nas redes sociais. Estive ontem no Castelão assistindo a Fortaleza e Atlético Paranaense. Fui com os meus filhos, convidado pelo pessoal. Não ouvi absolutamente nada nesse sentido e não faz o menor sentido, até porque o Cebolinha ganha um salário completamente fora da realidade do Leão do Pici. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que não vai confirmar de forma oficial, nem pode, mas já tem um acordo fechado para a contratação do Eric. Atacante de lado de campo que pertence ao Ceará, é o principal destaque do vovô. O Eric tem contrato com o Ceará até 31 de dezembro e já poderia assinar um pré-contrato desde o dia 1º de julho. Esse pré-contrato não foi assinado, mas está encaminhado e deve ser feita a assinatura ainda nessa semana. O negócio foi fechado com R$300 mil por mês de salários, além de luva, que é o prêmio pela assinatura do contrato. O Eric vai ter direito a esse prêmio por estar deixando o Ceará de graça e chegando ao São Paulo. Não consegui confirmar o valor da luva, mas foi a luva que tornou o negócio extremamente atraente. Eric, que ganha R$140 mil por mês no Ceará, teve algumas propostas para renovar o contrato com o vovô, mas disse não. A ideia do Eric é mudar para São Paulo, para defender o tricolor e tentar mudar de patamar financeiro. São Paulo não vai confirmar, mas enquanto isso vai tentar convencer o Ceará a liberar o atleta ainda nessa janela de transferências. A estratégia tricolor é a seguinte: procura-se o presidente do Ceará, o João Paulo Silva, e fala: João, já temos um pré-contrato com o atleta. Ele será nosso a partir de janeiro do ano que vem. Então você tem duas opções: ou perde o atleta de graça em janeiro, ou libera pra gente agora e a gente dá alguma compensação financeira. O sonho de consumo do presidente do São Paulo, Júlio Casares, é incluir jogadores numa troca. Ó, eu libero 2 ou 3 jogadores por empréstimo, você reforça seu time na Série B e libera o Eric de forma antecipada. Já ouvi do presidente do Ceará, o João Paulo Silva, com quem conversei antes de gravar esse vídeo, que empréstimo de atletas não será aceito, nem a inclusão de jogadores. O Ceará quer dinheiro. E a frase que o presidente do vovô disse é a seguinte, abre aspas: o preço do acesso é alto, fecha aspas. O que ele quer dizer? Que liberar o Eric hoje seria meio que abrir mão do acesso. Então precisaria haver uma compensação financeira extremamente interessante. A leitura que eu faço disso é de que o Eric será jogador do São Paulo, mas só a partir de 2024. E você? Qual o seu palpite? Use espaço para comentários. Esquece de deixar like, se inscreve no canal. A gente volta depois, assim que surgir notícia importante. Abraço, tchau!